Uau, que livro é esse? Cheio de drama, reviravoltas, suspense, amor e muitos segredos. Assim, eu posso definir um pouco aí desse livro que eu vou falar hoje, que é A Carta Secreta de Lucinda Riley. Um suspense de tirar o fôlego que envolve inclusive histórias sobre a lendária família real britânica. Vem comigo que eu já vou te contar. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela, e como você pode estar percebendo, nós vamos aí ouvir um barulhinho de um cachorro latindo, às vezes bastante vento, que eu estou num lugar que é muito especial para mim, mas é do lado de fora de casa e já estamos naquele friozinho de inverno. E aqui eu moro perto das montanhas aí de Minas, então aqui já tá com um friozinho gostoso. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber aí as notificações de vídeos novos. Combinado? Bom, eu já tive aí o contato com a escrita dessa escritora, com a Lucinda Riley, e eu confesso que eu comecei muito bem, que foi com a série As Sete Irmãs. Já fiz até um vídeo aqui pro canal, vou deixar aqui no cards para vocês. E é sensacional, eu me apaixonei por essa escritora contemporânea. É uma história, essa série das Sete Irmãs é uma história super envolvente, e eu comecei a conhecer um pouco mais dessa escritora com essa série. E então eu resolvi ler mais livros dela e passei para esse lançamento, né? Lançou esse ano a Carta Secreta. E quando eu fiquei sabendo como que é essa história desse livro aqui, na verdade me deu um pouquinho de receio, porque o que eu gostei assim do livro das Sete Irmãs, né, dessa série, é justamente a questão do drama familiar que ela coloca, o romance. É um romance histórico, né, que passa aí de presente para passado. Ela transita entre esses tempos de uma forma assim maravilhosamente bem. Então, quando eu vi que esse livro aqui é um thriller, é um suspense, me deu um pouco de receio, que eu não sabia se eu ia gostar, assim, porque é um outro estilo, né? Seria um outro estilo em relação à série As Sete Irmãs. No entanto, depois eu fui perceber que, na verdade, a série Sete Irmãs também é carregada de mistério, de segredos, né? Cada irmã tem que descobrir aí suas origens por meio de pistas. Então tem um pouquinho disso aqui. Na verdade, aqui tem muito disso, mas tem também na série As Sete Irmãs. Então, a escritora, ela deixa muito registrada a marca dela, sabe? Quando você lê esse livro aqui, depois de já conhecer a escrita dessa escritora, a gente percebe logo de cara. Logo que eu comecei a ler esse livro, eu percebi que era todo o estilo dela de escrever, de uma forma bastante detalhada, que eu gosto muito de um texto descritivo, de uma forma super bacana, sabe? De caracterizar os personagens. A gente imagina os personagens exatamente como ela descreve. Eu tenho todos assim na minha cabeça como eles são, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, assim, eu acho muito legal essa forma que ela escreve, e está presente aqui também. E apesar desse livro aqui ser um suspense, ser um thriller, ele tem a marca dela, ele tem um romance, né? Ela vai colocando da forma dela, ela vai caracterizando os personagens da maneira como ela faz nas suas histórias. Então a gente se envolve completamente. Antes de eu entrar assim mais a fundo aí, né, na sinopse do livro, é interessante eu falar sobre uma curiosidade, que ela escreveu esse livro aqui em 1998. Como é um livro que vai falar aí, é um livro de ficção, completamente de ficção, mas vai falar de alguns segredos e alguns mistérios e alguns escândalos que envolvem aí a família real britânica. Então, esse livro foi escrito em 1998 e foi publicado, embora tivesse alguns críticos que tivessem desaconselhado a publicação.
Esse momento de 1998, a família real estava vivendo uma baixa da popularidade. Foi justamente um ano depois aí do acidente que envolveu a Lady Di, que ela faleceu. Então, e esse acidente é cheio de mistérios e especulações. Então, a família real estava muito visada e o livro foi publicado justamente nessa época. Apesar de ter tido alguns conselhos, né, para que não fosse publicado. E ele sofreu um boicote feio e foi retirado aí das vendas, das livrarias e tudo. E ela resolveu esperar muito tempo para relançar esse livro e reeditar, que aconteceu agora em 2019 aqui no Brasil. Então vamos logo para a sinopse desse livro. Logo no início, a gente vai saber da morte de James Harrison. Ele é um dos maiores atores da sua geração, e ele faleceu aos 95 anos de idade. E ali no leito de morte, ao lado da sua neta, a Zoe, que eles têm uma relação linda. A história é muito bacana de ver como existe ali a relação de neta e avô de uma forma muito forte. Bom, ali no leito de morte, ele ao lado dela, a gente pode ver que existe um segredo que ele está desesperado para contar, mas que não consegue a tempo. Né? A gente vê que é uma carta, mas que não consegue falar a tempo o que ele queria dizer, né? Se é o destino dessa carta, se é o que é para fazer com essa carta, a gente não sabe ali no início dessa história. Então, ele morre sem a gente saber. E pelo desespero dele ali no finalzinho da vida dele, a gente vê que é algo muito importante, que é algo assim, que na verdade a gente sabe que tem relação aí com o escândalo da família real. Paralelamente a essa história, a gente vai conhecer também a história da Joana, que é uma jovem jornalista ali no seu primeiro emprego num jornal. É chamada de foca, né? Como a gente sabe, foca na verdade é um termo utilizado para aqueles jornalistas nos primeiros anos ali de profissão. Então a gente vai conhecer ali um pouquinho dessa jovem no dia a dia ali dela como jornalista. E ela vai ser direcionada a cobrir o funeral do James, desse ator famoso que faleceu aí aos 95 anos. E ela tá numa gripe danada, vai a contragosto, se não me engano é um sábado, um fim de semana. E aí ela vai cobrir essa homenagem, a última homenagem aí a esse ator. E nesse momento, ela conhece uma senhorinha muito velhinha, que parecia que ela estava toda coberta, assim. Ela entra na igreja e senta do lado de Joana. E de repente, essa senhora começa a passar mal. E aí Joana fica desesperada, que ela se sente ali na obrigação de acudir essa senhora. Eu vou falar mais resumidamente dessa parte e vou direto ali ao ponto que é o mais interessante. Ela resolve pegar um táxi, então, até a casa dela, até a casa dessa senhora. A Joana leva essa senhora até a casa dessa senhora e lá ela vê um ambiente praticamente insalubre, cheio de caixas, um quarto assim bem apertado, cheio de caixas, com cheiro de urina. Então ela fica até um pouco desesperada, não sabe nem se essa senhora vai viver por muito tempo naquele ambiente horrível, né? E a senhora lá começa a melhorar. A Joana queria levar ela ao hospital, mas a senhora não queria. E ela entrega para Joana uma carta. E na despedida fala com Joana: olha, se você não me encontrar mais aqui, procure a dama do cavaleiro branco. E aí Joana fica simplesmente desesperada, assim, né? Ela não entende direito o que está acontecendo, abre a carta, vê o conteúdo daquela carta, parece uma carta de amor, vê o conteúdo daquela carta e toda a trama se desenvolve em cima disso. É nesse momento que começa todo o mistério dessa história, e é de tirar o fôlego. A gente vai acompanhando ali a Joana tentar descobrir esse mistério, a gente fica assim sem fôlego nessa busca. Na verdade, a Joana, ela tá em busca do maior furo do século, né? Ela quer fazer uma matéria sobre esse escândalo que ela já
Na verdade, ela não sabe que é um escândalo, mas ela já começa a entender, ela vai encaixando as peças nessa busca que ela vai fazendo e ela vai começando a perceber que pode ser um grande escândalo. E nessa busca, ela vai percebendo que tem forças aí muito poderosas que estão tentando impedi-la de buscar a verdade. Na verdade, essas forças estão tentando esconder um segredo que dura há mais de 70 anos. E eles não estão de brincadeira, não. Eles escondem esse segredo a qualquer custo. E quando eu digo a qualquer custo, é a qualquer custo mesmo, se é que vocês estão me entendendo. Muitos personagens vão surgindo aí nessa história. Jack... Para um pouquinho, né? Muitos personagens vão surgindo nessa história e a escritora tem uma habilidade impressionante de nos fazer apaixonar pelos casais aí que ela vai construindo. E... Jack! E a nos fazer a odiar alguns personagens também, né? E as reviravoltas são legais porque a gente nunca sabe qual personagem a gente acreditar, qual personagem a gente vai amar, qual personagem a gente vai odiar. E essa história aqui tem uma reviravolta, assim, surpreendente. Na verdade, eu nunca esperava que fosse acontecer o que aconteceu nessa história aqui. Ela vai assumindo contornos surpreendentes e essas surpresas que vão acontecendo, elas acontecem até a última página do livro. Eu não posso contar mais nada dessa história porque eu posso dar algum spoiler e esse não é o meu objetivo. Então eu vou parar essa história por aqui. Na verdade, é uma história muito bem tramada, numa teia de segredos surpreendentes que a gente vai de pista em pista tentando descobrir esse tal escândalo que pode envolver a família real. Eu só gostaria de deixar registrado aqui mais uma vez que a marca dessa escritora, as marcas dessa escritora, as características que eu pude perceber nos livros que eu já li dela, estão aqui também, mesmo este sendo um thriller, que é para mim uma novidade aí nesse rol, né, de gêneros aí que essa escritora atua. Uma das coisas que também está presente aqui é justamente a contextualização histórica que ela faz, que eu acho que é muito bacana, que ela descreve os lugares de uma forma super bacana. O romance também está presente aqui de uma forma muito descritiva, de uma forma também com drama, também com drama familiar, com relação entre irmãos, entre mãe e filho, com relação aí entre, né, neta e avô. É muito interessante. E tem uma história de amizade também muito bacana nesse livro. Então ela coloca também as marcas registradas dela mesmo. As relações humanas também estão muito presentes aqui. E ela acrescenta a tudo isso que eu falei um suspense assim muito legal e surpreendente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, adorei. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para a compra desse livro pela Amazon, é o link aqui do canal, e quando vocês fazem compra aí pelo meu link, eu recebo uma pequena comissão, vocês não pagam nada mais por isso e é uma ótima forma que eu tenho aqui de fazer a manutenção do canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, já compartilhe com os amigos, comente para aqueles que gostam já da Lucinda Riley. E se você quiser participar da lista de transmissão de WhatsApp que eu criei, eu vou deixar aqui no box de descrição também o link. Não se esqueça de entrar lá para a gente ficar mais pertinho ainda. Não é um grupo de WhatsApp, você não vai ficar recebendo mensagens de todas as pessoas do grupo, pode ficar tranquilo. É só um grupo de transmissão que eu vou postar todo o conteúdo em primeira mão para quem estiver nesse grupo de WhatsApp. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.